Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais um dia que o Senhor nos fez, é mais um momento maravilhoso nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É mais um final de semana que promete, né? Final de semana aí abençoadíssimo e que nós tenhamos, né? Aí cuidado das nossas almas, que nós possamos aí estar nos colocando diante do Senhor, diante daquele que tudo pode, daquele que tudo vê e que Ele venha agir com bondade para conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aí nos renovando e que possamos ser uma bênção nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São assim momentos, meus amados irmãos, os quais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tem assim olhado para mim, olhado para você e tem verdadeiramente feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. Eu creio que esse sobrenatural de Deus, ele tem sido uma bênção para mim, uma bênção para você. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, cumprir todo o desejo do coração do Pai, que venhamos ser uma bênção nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que na data desse dia nós venhamos cumprir todo o seu propósito. Amém? Então, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, mais uma oportunidade que Deus nos dá aí de estarmos sobressaindo, né, as dificuldades, que nós venhamos encará-las, que venhamos aí estar passando por cima, né, de todos os obstáculos aí, é como se fossem obstáculos em barreiras, né, nós venhamos estar ultrapassando em nome de Jesus Cristo. Que esse Deus maravilhoso, Ele seja contigo, Ele esteja te fortalecendo e que você, em nome de Jesus Cristo, seja uma bênção nas mãos do nosso Deus. Então, quero convidar os amados irmãos, porque hoje tem culto, né, de cura e libertação. E junto com as suas orações, nós temos alguns irmãos passando aí por situações difíceis, né? Quero colocar em oração aí a vida do nosso amado irmão Geraldo, né? Você que sempre aí nos acompanha, tem um carinho aí para com o pastor Carlos, né? Nosso irmão Geraldo, ele tem passado por umas lutas terríveis aí, ele depende muito de nossas orações. A irmã Jaciana também, né? Eu venho pedir oração pela vida da nossa irmã Jaciana, que o Espírito Santo de Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo na vida da Jaciana e de toda a sua família. Também quero convidá-los para estarem conosco hoje na Travessa Souza Andrade, número 123 Cascadura. Travessa Souza Andrade, ela fica aqui entre meio a Rua Ferraz e também a Rua Padre Telêmaco. A rua, a Travessa Souza Andrade, ela fica uma rua depois da Rua do Souto, é uma rua depois, praticamente quase em frente ao Colégio Nacional, onde tem o Kiko conserta as bicicletas, só perguntar, na entrada ali, então você encontra fácil aqui a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, tem uma placa grande na frente e é aqui que nós nos reunimos, aqui que o poder de Deus acontece, é aqui que as maravilhas do Senhor vêm sobre nós, amém? Glórias a Deus. Quero cumprimentar a nossa amada irmã Vitória Oliveira, que Deus esteja aí abençoando a vida da irmã, a paz do Senhor Jesus também, amada irmã, um bom final de semana, que Deus esteja aí operando diligentemente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu tenho dois textos aqui que eu quero estar trazendo para os amados irmãos, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar sendo operosos,
aleluia, nas mãos do nosso Deus, aleluia. E também quero trazer um texto que está em Lucas aí, capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 25, né? Lucas 10, 25 ao 37. Então quero estar falando com os amados irmãos, esteja abrindo aí a Sagrada Escritura, para que nós estejamos aí lendo a palavra do Senhor, para nós estarmos dissertando a respeito, aleluia, daquele que tudo pode na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu trouxe dois textos, está aí no Facebook, textos, né, de encorajamento. O outro fala a respeito de nós estarmos sendo gratos ao nosso Deus, e nós vamos dissertar sobre ele. Tem um que diz assim, aleluia, tudo vai dar certo, amém? Ele diz assim, esta mensagem é para alegrar-lhe você, dar forças para enfrentar essa fase que está sendo tão difícil de encarar. Faça de seus pensamentos a força de que está precisando. Esqueça das coisas ruins e limpe a mente, cultivando somente bons pensamentos. Acredite no sucesso total. Não imagine obstáculos na sua mente. E oxigene, né, a sua mente conforme, aleluia, a vontade do Senhor. Diz mais, tudo que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar. Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida, aleluia, sua vida só você a vive. Portanto, goste mais, acredite mais e seja mais feliz. Procure plantar sementes de amor e otimismo na sua vida. Você colherá sempre maravilhosos frutos. Eu acredito em você. Bom dia. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? O outro texto, ele diz a respeito de cobrança. E eu quero estar ministrando com meus amados irmãos a respeito desse texto. E ele fala assim, aleluias, depois de uma caminhada pela mata, mestre e discípulos retornavam ao casebre. Seguindo por uma longa estrada, ao passarem próximo de uma moita de samambaia, ouviram um gemido, verificaram e descobriram caído um homem. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo à inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram o homem para o casebre rústico, onde trataram de seus ferimentos. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou o que havia sido, ou o que havia acontecido, né? E havia sido assaltado e, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia o agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. E, disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvado minha vida. Tenho que partir, levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com ele o que ele fez comigo. Vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti. O mestre olhou fixo para os seus olhos e disse: Vá,
e faça o que deseja. Entretanto, devo lhe informar de que você me deve 3.000 moedas de ouro como pagamento do tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor. Se não podes pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas quais, aleluia, ou melhor dizer, não faça cobrança pelas coisas ruins que lhe aconteceram nesta vida, pois essa vida pode lhe cobrar tudo que você deve. E com certeza você não vai ter como pagar, porque o preço é muito caro. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Um bom final de semana para minhas irmãs, amém? Então, amados irmãos, com esse texto eu concluí uma verdade. Ela tem aí uma comparação, né, a respeito da parábola do bom samaritano. E diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito como a lei? O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida e na vida dos seus. Um bom final de semana. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos vendo aí textos abençoadíssimos. E, na realidade, amados irmãos, nós vivemos dias assim que muitas pessoas têm aberto a boca e dito: vingança é um prato que se come frio. Deixa a poeira baixar. Na hora que a poeira baixar, aquele pensar que nada vai lhe acontecer, eu chego e executo a minha vingança. Muitas vezes, amados irmãos, o que nós recebemos de Deus,
Nós não temos como pagar. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E Ele é aquele que visita, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que opera tanto querer conforme efetuar. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, Deus esteja lhe abençoando nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, tem coisas na nossa vida que quando nós colocamos a nossa vida em Deus, nós temos muito mais a ganhar do que se nós estivéssemos aí executando vinganças à torta e à direita. Imagina se se o Pai, Deus, né, através de Jesus Cristo resolvesse vingar a morte do Filho. Não estaria nenhum de nós vivos, nenhum. Fala, o Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus envia o seu Filho aqui na terra. E conforme o Pai falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, assim o façamos. E conforme Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, agora Ele manda o seu Filho, que é a imagem e semelhança, aleluia, o homem que é a imagem e semelhança do Filho. Agora, quando o Filho chega, os homens que foi criado e feito por Deus matam o seu próprio Filho. Se Deus fosse executar vingança, não estaria nenhum de nós mortos. Ele teria exterminado da face da terra um homem que Ele criou. Mas não, Ele nos amou. Ainda Jesus sendo tosqueado pelos seus algozes, Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa aquelas pessoas que estão ali o crucificando. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que o nosso coração ele tem que estar voltado para Deus. Os nossos corações ele tem que verdadeiramente se consertar com Deus. Tem muitas situações, amados irmãos, que nós entristecemos e muito, fica uma raiz de amargura, mas as nossas orações elas têm que chegar no trono da graça de Deus. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar e se nós fôssemos executar vingança daquilo que nos aconteceu, quantas pessoas nós iríamos matar, quantas pessoas nós iríamos ferir? Você já imaginou quantas pessoas pisaram no teu calo, quantas pessoas te fizeram mal? Ontem mesmo eu fui levar o meu celular para trocar a capinha e trocar a película. E chegando lá, o rapaz ele diz assim: o vidro do teu celular está quebrado, a película ela quebrou, mas o vidro também está quebrado. Não fui eu que coloquei essa película, não. Eu disse assim: foi você sim. Inclusive, o meu primeiro celular que eu comprei novo, o primeiro tombo que ele tomou, ele quebrou o vidro e não a película. E foi você que colocou. Tem situações na vida, amados irmãos, que muitas coisas nos acontecem, mas nós temos que relevar essas situações. Nós temos que viver uma vida, amados irmãos, condizente com aquilo que Deus ele fez para conosco. Ele julgou o meu pecado, o teu pecado no mar do esquecimento. Ele tem feito tudo novo para a minha vida e para a tua vida. Se nós olharmos na genealogia de Cristo Jesus, Ele perdoa as pessoas que estão na genealogia de Jesus Cristo, e a gente vê que as pessoas que estão na genealogia de Cristo, se a gente fôssemos trazer verdadeiramente no trato conforme nós cobramos das pessoas, nós estaríamos perdidos. Porque na genealogia de Jesus Cristo, se você olhar, a gente vê que Ruth era uma moabita. Ruth ela era sacerdotisa, né? Que matava crianças, entregava as crianças para serem mortas. Terrível coisa mas ela se converteu
a Deus. Ela, quando olha para sua sogra, ela fala: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela diz assim: onde morreres tu, morrerei eu. Ela aprendeu. A gente olha aqui na genealogia de Jesus Cristo, tem Raabe. Raabe era prostituta. A gente olha essas situações, amados irmãos, a gente olha Davi. Davi era assassino. A gente olha na genealogia de Jesus Cristo quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. E Deus tem esperança que eu e você também que nós venhamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, Deus ele não encobre o pecado de ninguém nas Sagradas Escrituras. Ele fala: não, esse foi bonzinho, esse foi isso, esse foi aquele. As Sagradas Escrituras ela mostra tudo. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos nos escondido de Deus, nós nos abrimos a boca para falar com Deus: Deus, eu pequei assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o desejo de vingança, o desejo de pagar com a mesma moeda aquilo que nos foi feito, isso está sempre inerente no coração do ser humano, na mente. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar para que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, venha executar na minha vida, na nossa casa, na nossa família, ali, a sua mão poderosa, para que Ele possa fazer tudo novo e que nós sejamos abençoadíssimos. Muitas situações, amados irmãos, de homens e mulheres de Deus querendo executar juízo com as próprias mãos. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que nós viemos para fazer toda a diferença. Aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você, nós devemos colocar em prática. Porque, conforme eu disse antes, Ele nos tirou do império das trevas. Quem era eu no passado? Quem era você? Nós precisamos entender, nós precisamos cavar e abrir profunda vala. Está escrito na palavra do Senhor. E quando nós cavamos, abrimos profunda vala, nós vamos lá no início de tudo. Nós vamos buscar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós praticamos, como era nojento o que nós fazíamos. Uns viviam uma vida de macumbeiro, outros feiticeiro, outros comiam fetos humanos. Tem situações assim, amados irmãos, terríveis. Nós precisamos entender quando Deus muda, quando Deus transforma. Ele faz com que você, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento, amados irmãos, de nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não deixa o sol se pôr com a vossa ira. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Heleno Barbosa, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã em nome de Jesus. Então, o que eu tenho a dizer para você nessa manhã, o que eu tenho a colocar diante de ti, é que nós venhamos aí ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele olha para um homem que queria justificar-se. Ele diz assim: quem é o meu próximo? Porque ele acha que estava fazendo tudo certo. Jesus, quando ele traz, eu trouxe aí essa palavra ontem em 2 Coríntios capítulo 3, parece em versículo 5, que a letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito é amor, a letra é a lei. Muitas vezes, aquilo que está escrito, amados irmãos, nós executamos. Conforme aparece uma pessoa no nosso quintal, a gente não sabe o que ela está fazendo, a gente aplica fogo, dá tiro, mata. A lei fala que você tem direito de fazer isso. Mas o amor que está dentro do teu coração vai procurar saber a pessoa o que você está fazendo aí. O que lhe aconteceu para você estar aí. O amor, ele fala mais alto. E muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos entender que Jesus, quando ele trata dos dois, do levita, e quando ele trata do sacerdote, segundo o Levítico está escrito que
Aquele que tocasse em um defunto estaria imundo até o pôr do sol. Jesus, ele se fez imundo para salvar aquele que estava caído, para aquele que estava meio morto, conforme diz o texto. Jesus, quando ele conta essa história, ele é o samaritano da história. Aquele que está caído, meio morto, moribundo, sou eu e você. Quando ele fala aquela pessoa que está cuidando, né? O dono da hospedaria, aquele que está ali na hospedaria cuidando dos feridos, esses são os mestres, são os pastores, são os sacerdotes, são aqueles homens e mulheres que estão à frente do ministério. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando nessa manhã em nome de Jesus. Então, ele diz assim: olha, deixarei contigo aqui 2 dinheiros. Quando eu voltar, se gastarem mais alguma coisa com ele, eu te pagarei o resto. Quando ele voltar, amados irmãos, ele não vai nos deixar mais na hospedaria. Ele vai transformar o meu corpo e o teu corpo de corruptível em incorruptível. Nós precisamos entender que Jesus, ele já pagou um alto preço por mim e por você, e ele ainda vela pela palavra dele se cumprir na minha vida e na tua vida. Então é momento, amados irmãos, de nós estarmos refletindo, é momento de nós estarmos colocando o nosso coração em Deus. Muitas situações têm acontecido, amados irmãos, bem diante dos nossos olhos. Tem muitas pessoas falando assim: eu sou crente, meu filho também é crente, nós não fazemos nada errado. Eu sou filho de crente, meu pai é crente, a gente não fuma, a gente não bebe, a gente não prostitui. Mas tem muita gente, amados irmãos, que é filho de crente, que é sapatão, tem muita pessoa que é filho de crente, que é homossexual, tem muita pessoa que é filho de crente, que é beberrão, tem muita pessoa que é filho de crente, que mata, que é assassino, tem muita gente que é filho de crente, que está preso. E nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas, assim como Deus teve misericórdia de nós. E também tem aqueles que fazem essas coisas que também não são filhos de crente. E da mesma maneira, Jesus, ele tem amado o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele tem amado o pecador. Ele ainda continua à disposição da minha vida e da tua vida para nos salvar, porque ainda nós estamos andando neste mundo, e a minha vida e a tua vida é como se fosse um vulcão adormecido. Ele pode entrar em erupção a qualquer momento, mas é pelo Espírito Santo que acalma os nossos ânimos. É o Espírito Santo que faz a diferença na minha vida e na tua vida. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Rose, Deus esteja abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos não olhar os defeitos dos outros, mas ajudar as pessoas nas suas fraquezas, ajudar as pessoas ali nas suas situações difíceis que têm passado. Quantas situações difíceis, amados irmãos, têm acontecido, e nós precisamos ser uma bênção nas mãos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós contamos uns com os outros. O desejo do nosso coração é que todos se salvem. O desejo do Senhor, ele diz assim: existem ainda pessoas que não estão nesse aprisco e que o Pai, eu desejo que estejam. Nós precisamos então entender que Deus, ele deixa uma missão, uma grande comissão para mim e para você. E diz: portanto, ide, pregai o evangelho a todos os povos e nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, o Deus de Israel,
Ele tem promessa para a minha vida, Ele tem promessa para a tua vida. O Senhor, até hoje, amados irmãos, quando eu peco, quando você peca, porque não existe homem que não peque. João, a primeira João, segunda João, lá na carta de João, ele diz assim: aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Todos pecamos. Jesus, ele diz assim: aquele homem que olhar para a mulher, aleluia, com seu coração impuro, já pecou, já cometeu adultério. Nós precisamos entender, amados irmãos, que hoje em dia as mulheres andam peladas, os homens andam pelados, e as mulheres são bonitas, os homens são bonitos, são criação de Deus. Nós precisamos entender que nós pecamos. Nós precisamos entender que Deus, ele tem que ter muita misericórdia de mim, muita misericórdia de você. E Deus tem misericórdia, porque o desejo do homem tem que ser para com a mulher, e o desejo da mulher tem que ser para com o homem, sim. E isso não é ruim, mas nós temos que ter domínio sobre tudo que Deus coloca diante dos nossos olhos, coloca diante dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador, que venhamos cumprir diligentemente tudo aquilo que Ele tem, aleluia, colocado no meu coração, no teu coração. Então, eu sei que muitos dos irmãos entraram agora aí na live, e tem um texto aí, eu sei que muitas coisas a gente coloca aí a respeito de leitura, e a leitura muitas vezes quando eu coloco alguns textos, as pessoas falam: eu li esporadicamente, passei por cima, entendi e vi alguma coisa. Mas eu quero trazer esse texto de novo para que vocês entendam. Diz assim, a cobrança, esse é o texto que eu trouxe. Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre. Seguindo por uma longa estrada, ao passarem próximo de uma moita de samambaia, ouviram um gemido, verificaram e descobriram caído um homem. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo à inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregavam o homem para o casebre rústico, onde trataram do seu ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia o seu agressor, que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse o sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter me salvado a minha vida. Tenho que partir, levo comigo a gratidão da sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou, vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: vai e faça o que deseja o teu coração. Entretanto, devo lhe informar que você me deve 3.000 moedas de ouro, como pagamento pelo tratamento do que eu lhe fiz. Um homem assustado disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou um trabalhador e não tenho como pagar esse valor. Se não podes pagar pelo que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que lhe fora, aleluia, feito? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: antes de cobrar alguma coisa, procure saber o quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que lhe aconteceram nessa vida, pois essa vida pode lhe cobrar tudo o que você deve, e com certeza você não tem como pagar, ou vai pagar muito caro. Amém? Então, o que eu quero dizer a você, que a Sagrada Escritura, ela diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz em 6,23 que só Jesus, Ele é a propiciação, Ele é aquele que verdadeiramente tem como pagar pelos nossos pecados. É por Jesus que veio aí a redenção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós precisamos, amados irmãos, entender que esse Jesus,
conforme está escrito, o salário do pecado é a morte, em Romanos 6,23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se Deus, ele viu que a humanidade ela não teria como pagar o preço do seu pecado, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele veio e pagou pelo meu pecado, ele pagou pelo teu pecado. Jesus Cristo, ele veio, amados irmãos, e a partir do momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade matou o Filho de Deus. E ainda assim, Jesus Cristo na cruz do Calvário, amados irmãos, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Deus fosse vingar a morte do seu Filho, nós não estaríamos vivos. Nós precisamos imaginar que Ele amou o mundo de tal maneira que verdadeiramente Ele aspergiu o seu sangue ali na cruz do Calvário. O seu sangue, ele veio sobre mim. O sangue de Jesus Cristo nos lavou de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos trouxe paz, nos tornou incontaminados, nos tornou santos. E Ele doou. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar. O preço que eu tinha que pagar, ele pagou por mim. Aquele que eu feri, ele se tornou ferido por mim. Nós precisamos entender que nós não temos como pagar esse preço que ele pagou por nós. Então, nós não devemos cobrar nada a ninguém. Tudo pertence a Deus. Que venhamos perdoar, assim conforme nós somos perdoados. Que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus e Pai. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, você reflita em tudo que Deus tem falado aí contigo. Está aí no meu Facebook, as leituras bíblicas, está aí, os textos refletem nesses textos aí, para que Deus possa verdadeiramente operar na sua vida. Leve esses textos aí para a sua igreja, leia, esteja aí nas oportunidades da sua igreja, ajudando as pessoas, esteja fazendo toda a diferença, porque verdadeiramente Deus tem uma obra muito grande na tua vida e na minha vida, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Esse mundo precisa ser transformado, e essa transformação ela começa por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Opera, Senhor, diligentemente, Senhor, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Faça resplandecer, Senhor, da tua glória, Senhor, da tua presença santa, que teu grande amor esteja, Senhor, nos encontrando, fazendo, Senhor, com que sejamos uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor, aleluia, Senhor, sobre nós, ó Pai, segundo a tua boa mão, Pai, segundo o teu querer. Faça, Senhor, com que sejamos uma bênção, Pai, aleluia, onde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, com um testemunho vivo, Senhor, para engrandecer o teu nome. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém? Deus abençoe aos amados irmãos. Tenha um dia maravilhoso, um final de semana abençoadíssimo, que você seja exemplo de vida eterna, para que aquelas pessoas possam também querer ter essa vida em si. Amém? Que Deus abençoe você. Um grande abraço do pastor Carlos aí nessa manhã, em nome de Jesus. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Ou melhor dizendo, até a noite, né? Nós temos o culto aí de cura e libertação à noite. Estejam conosco aí em nome de Jesus. Um abração aí. Fica com Deus. Deus abençoe.